Então, pessoal, aqui mais uma aula para a gente bater um papo sobre sociologia e aspectos gerais aí, né, que são mais cobrados dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, dentro do Enem. E a gente não pode se furtar a deixar de falar, né, sobre o processo de estratificação social. Esse conceito sociológico aí, que é um dos objetos de estudo, que é um dos objetos da sociologia, e que é tão importante para a gente entender como é que se configuram as sociedades ao longo do tempo, ao longo da história, né, a depender ali da sua formação, da sua configuração social, cultural, econômica, né? Bem, a gente tem, gente, para entender essa estratificação, essas estratificações sociais, que partir de três pressupostos básicos, né? A estrutura de cada sociedade, ou seja, aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos de cada grupo, né? É preciso fazer uma investigação profunda sobre esses aspectos de cada sociedade. O tipo de estratificação é um segundo ponto muito importante, né? Ou seja, a forma como as hierarquias foram construídas ao longo da história de cada grupo humano. E essas hierarquias, né, vocês sabem, dividem as sociedades em camadas, em grupamentos sociais que possuem características, peculiaridades ali, né, e que elas estão dentro de uma escala hierárquica. Bem, e a mobilidade social como sendo terceira categoria importante para a gente observar as desigualdades de cada sociedade, né? Mobilidade social, que ela pode ser, né, ascendente ou horizontal, vertical ou horizontal. Como assim, estima? Vejam, quando eu falo mobilidade social, é a capacidade que o indivíduo tem em dada sociedade de nascer em um dado grupo social e atingir outro grupo social, né? Por exemplo, eu posso nascer pobre e, enfim, nascer dentro de uma camada social menos abastada e conseguir ascender, conseguir, por exemplo, atingir a um nível de que possa ser chamado de classe média, né? Ou ainda da própria elite, enfim, essas estratificações que a gente escuta no dia a dia, né? Classe A, B, C, D, classe média alta, classe média baixa, né? Enfim, abaixo da linha da pobreza, acima da linha da pobreza, são categorias que a gente escuta, basta a gente ver um jornal a partir de um dado estatístico, né? Bem, essas são as categorias básicas para a gente procurar se debruçar sobre o estudo dessas sociedades. E aí, gente, existem três tipos de estratificação social. Né? Ao longo da história, a sociologia ela faz esse papel de dialogar com a história para observar como as sociedades se estruturaram. E aí existem três categorias, três tipos ideais, né, na ótica weberiana ali, do que seria uma estratificação. Então, a primeira que a gente vai falar é a casta, né, o sistema de castas. Bem, o sistema de castas ficou extremamente conhecido, né, ou todo mundo conhece toda vez que eu falo em sala de aula, pelo menos, ali na Índia, né? A Índia ela possuiu durante um bom tempo o sistema de castas. Hoje, estima, a Índia é um sistema de castas, olha, por lei é proibido, por lei é proibido. A gente sabe que nem tudo que é proibido por lei ganha concretude, né, no mundo real. Como assim? Bem, existem acontecimentos que estão pautados pela lei, que são proibidos ou regulamentados pela lei, mas que na prática, no dia a dia, a gente vê um sentido inverso. Por exemplo, no Brasil, o racismo, que é proibido por lei, mas a gente sabe que é algo ainda vigente dentro das estruturas sociais, né? O racismo é estrutural no Brasil. Ora, quando a gente pensa nisso e a gente vai para a Índia, o sistema de castas ele é proibido por lei. Né? Desde o século passado, houve ali a proibição por lei. Mas a gente sabe que tem os reflexos. Né? A história não é simplesmente você assinar um documento, decretar uma lei, que as coisas mudam. Há os reflexos, há as feridas. E hoje a Índia conta, né, com um sistema de castas. Agora, o que postura, né? Quais são as posturas, melhor dizendo, que estruturam a sociedade de casta na Índia? O que é a base? O que faz aquela sociedade ser tipicamente a sociedade de casta, pelo menos antes, né, da regulamentação oficial? Simplesmente foi o fato de você não ter mobilidade social. Você tem ali uma estruturação ideológica baseada em princípios muitas vezes religiosos, e no caso da Índia é o hinduísmo, né? Que pressupõe, basicamente, eu não vou falar aqui sobre a religião indiana, mas o hinduísmo acredita na reencarnação e que nós, né, levamos a nossa conduta enquanto indivíduo aqui para todo sempre. Ou seja, vejam, o que eu faço nessa vida
faz com que, ao nascer, eu vou nascer em um determinado grupo social que vai ser condizente com aquelas minhas práticas aqui. Então, por exemplo, se eu sou um indivíduo bondoso, se eu sou um cara ético, né, se eu faço aquilo que de fato é correspondente para a minha casta, eu vou, né, nascer na próxima reencarnação em um grupo melhor, em uma casta melhor, né? Então, se eu nasci ali um Sudra, eu posso nascer um Vaixá numa outra reencarnação, né? Bem, os Dalits, os intocáveis, né? Eles nem classe possuíam, né, gente? Esse grupo sofre muito. Os descendentes dos Dalits hoje, os párias, ali sofrem muito, são os intocáveis dentro da sociedade indiana que vivem como reflexo dessa lógica, né? Para vocês terem ideia, se um Dalit construísse um poço, ele poderia até construir um poço, mas se a sombra dele atingisse a água daquele poço, as demais castas não poderiam nem beber daquela água, porque seriam impuros, né? Enfim, não existia relacionamento entre as castas, não existia um casamento entre as castas. Logo, não existia mobilidade social. Então, a casta se configura como sendo, né, um tipo de estratificação em que a mobilidade social ela não é possível. Não é possível. Você não pode ascender, nem enfim, sair de uma casta superior e descer para uma casta inferior. Isso não pode. Então, esse tipo de sociedade tem como característica central a não mobilidade social e você herda, né, aquilo que é compartilhado de forma hereditária pela sua família, né? Essa é uma marca central, tá, gente, do sistema de casta, a hereditariedade de valores sociais, de comportamentos, de hábitos. E esses hábitos podem ser vários: o sobrenome, a alimentação, o dialeto, o idioma, as vestimentas, o que você come, o que você deixa de comer. Isso tudo pode estar atrelado a uma determinada casta, né? E aí, gente, essa sociedade é determinada por noções muitas vezes religiosas. Esse é um ponto central. Bem, vamos lá. Outro aspecto muito importante é que quando a gente pensa em estratificação, não existe só castas, obviamente. Agora, existe uma sociedade que não é uma sociedade de castas, mas é uma sociedade muito rígida, muito fechada também. O sistema de castas é um sistema extremamente fechado, né? Agora, a sociedade estamental, ou a sociedade dividida em estamentos, olha só, isso é muito importante, tá, gente? É a sociedade característica do mundo medieval, ali do feudalismo, em que a Igreja Católica justificava, lembra? Uns oram, uns guerreiam, uns trabalham. É a tripartição ali, Deus, Pai, Espírito Santo. Deus, Filho e Espírito Santo, né, galera? Em que uns trabalhavam, que eram os camponeses, os comerciantes, e esses que trabalhavam sustentavam ali os nobres e o clero, né, que se alimentavam, que vestiam as suas roupas, enfim, que eram sustentados por esses que trabalhavam, mas ao mesmo tempo o nobre protegia o que trabalhava, porque o nobre era o guerreiro, né? Eram os cavaleiros também, mas a nobreza era responsável pela proteção do feudo. Então a nobreza protegia esse trabalhador e fazia com que ele trabalhasse, né? Isso é muito importante. Já o clero, olha só que coisa curiosa, o clero orava para a boa colheita, para o trabalhador, orava também para o nobre, para a guerra e tudo mais, né? Não orava para a guerra, mas orava para os nobres que estivessem na guerra. Enquanto isso, os nobres também protegiam esse clero. Então, percebam, é uma sociedade de interdependência, em que cada um tem uma função muito bem estabelecida, muito bem ordenada, e que tem como base justificativa a ordenação da Igreja Católica. Bem, essa lógica que a gente já caiu no Enem, tá, gente? Esse texto que vocês estão vendo aí embaixo, né? A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Esse relato do Aldabaran, né, que vocês estão vendo aí, Leão, que já caiu no Enem em 2014 ali, ele é a base da sociedade medieval. Essa fala que aponta uma sociedade tripartida aí, esse modelo de sociedade é o modelo medieval. Agora, qual é a diferença entre o estamento e a casta? É que no estamento, ainda que de forma muito rígida, você encontrava uma ou outra mobilidade social. Você encontrava, era difícil, mas acontecia, né? De repente, de um casamento entre um nobre e uma camponesa, que era muito difícil de ocorrer, ou ainda da saída de um camponês para, né, um cargo de comerciante ali, ou ainda filhos, né, de pais
de mães camponeses com pessoas da nobreza que podiam ter uma certa liberdade e iam para outras regiões, né? Os vilões, enfim, tem essas nomenclaturas da Idade Média que vocês estudam mais em história do que em sociologia propriamente. Mas essa sociedade era uma sociedade rígida, né? Não tão rígida, entretanto, quanto a sociedade de casta, mesmo sendo muito rígida, tá? Bem, esse é um outro tipo de estratificação social. Uma última forma de estratificação social seriam as classes sociais, né, gente? E o que são as classes sociais? Bem, quando a gente fala em classe, a gente começa a falar das sociedades, das revoluções burguesas, né, pessoal? Vejam só, as sociedades das revoluções burguesas no século XVIII, XVII também, né, se a gente pega o caso da Inglaterra, e século XIX, a gente tem ali a construção de um mundo pautado em valores iluministas, né? E todos são iguais perante a lei, perante a lei. O próprio Karl Marx vai criticar bastante isso, né? Mas é uma sociedade típica da construção do mundo burguês e, portanto, consequentemente, do mundo capitalista. Então, as classes sociais são, né, categorias de análise postas dentro da construção histórica do capitalismo. Então, o capitalismo ele se configura como sendo o modo de produção pelo qual surgiram essas classes. E aí existem, né, dois sociólogos clássicos que eu chamei para reflexão, o Marx e o Max Weber, que discordam, né, mas que fazem uma análise muito interessante sobre o sistema de classes. Enquanto o primeiro, Karl Marx, ele vai apontar as classes como sendo construções históricas desse capitalismo que opõem, né, proprietários dos meios de produção, ou seja, a burguesia, e os não proprietários dos meios de produção, ou seja, aqueles que vendem a sua força de trabalho, e nesse caso aí eu tenho o trabalhador assalariado, né? Ou seja, o operário, o proletariado e a burguesia. Então, burguesia e proletariado são duas classes sociais antagônicas, né? Antagônicas, e que estão num processo de conflito, de luta de classes, assim como foi, segundo Marx, toda a história da humanidade, né? Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, suzeranos e camponeses e, enfim, servos. Então, essa relação, nobres e servos nesse caso, né? Essa relação ganha força no capitalismo como sendo, né, burguesia versus proletariado. Essa ótica do Marx até, né, fazia uma análise ainda muito superficial, apontando que existem sim outras classes, outros grupos, camponeses, as classes intermediárias ali, mas que, a grosso modo, essas classes acabariam indo para o lado, no conflito, de um desses dois grupos, ou a burguesia ou o proletariado. Quem era? Que era para quem, de fato, né, Marx se debruçou seus estudos aí históricos acerca do capitalismo e dessas contradições, enfim. O Max Weber, por sua vez, vai dizer que, tudo bem, é importante a gente classificar economicamente esses grupos, os proprietários e os não proprietários dos meios de produção. Mas, ainda assim, existe uma complexidade muito grande quando a gente observa, por exemplo, dentro das camadas, uma série de características e peculiaridades que faz com que os indivíduos que pertencem à mesma classe, à mesma camada, possuam ali diferenças importantes de serem destacadas, né? Então, o status social, a escolaridade, as tradições familiares. Vejam, por exemplo, como ele próprio cita, os novos ricos, aquela classe que ascende economicamente e que passa a ser esse indivíduo rico, né? Do ponto de vista financeiro, econômico. Ele possui uma quantidade de recursos que coloca ele no topo da pirâmide social. Mas ainda assim, olha que coisa curiosa, mas ainda assim, vejam só, a gente tem um problema. Qual é o problema, Estima? Simples. O problema, gente, quando a gente pensa nessa lógica, é que esse novo rico muitas vezes sofre até um preconceito dos velhos ricos, dos ricos tradicionais, aquelas famílias com sobrenomes mais tradicionais, e que começam a observar esses grupos emergentes com um certo desdém, até preconceito. Eles têm recursos, e esse novo rico pode até ser mais rico do que aquele rico antigo, né? Pode até ter mais recursos, pode até ter mais, enfim, capacidade econômica, mas ainda assim o peso do status é muito alto, né? O peso da tradição. Isso está, obviamente, em outros grupos tem outras características também.
né? Tem características que vai dividir dentro de uma classe questões como força, e alguns setores até força física importa, né? A escolaridade, a depender, né? Você pode ter ali se a gente pegar, sei lá, classes médias que são mais letradas, classes médias que não são tão letradas, mas que possuem um nível econômico semelhante. Então, isso tudo acaba criando como se fossem processos de divisão dentro da estratificação social de classes. Status e partidos, né, foram duas categorias analisadas pelo Weber, não o partido necessariamente político, mas aquele que tem a capacidade, inclusive, de conduzir indivíduos e grupos a construírem discursos, né, a terem um poder ideológico ali. Lembrando que o Weber, gente, ele faz uma análise dos tipos de dominação e os tipos de poder, né, gente? Poder ideológico, poder econômico, né? Isso é poder político, isso é interessante que a gente relembra. A gente vai retomar isso, estava lá na primeira aula da gente, lá atrás, né, quando a gente viu no começo do curso. Mas a gente vai voltar, a gente vai fazer a revisão sobre isso tudo. Então, esses são os 3 tipos de estratificação social. Tá bom, meu povo? Estratificação social dentro de classe, diga-se de passagem, é a que mais conta com mobilidade social. O sistema de classes, pessoal, se liga, ele é o mais aberto de todos, né? Por quê? Porque ele permite que exista uma mobilidade social muito grande. Você pode nascer pobre ali e ascender para uma classe média, enfim, você tem esse sistema mais aberto. Agora, diga-se de passagem que tem a mobilidade vertical, né? Quando você sai de um grupo para outro, e também tem a mobilidade horizontal, quando você, dentro de uma mesma camada, ascende socialmente. Então, a classe média, ela ganha, um indivíduo, uma família que pertence à classe média, ela começa a ganhar recursos e atinge um maior nível dentro da própria classe média, mas ela não se transforma ali na burguesia, numa elite, né, propriamente. Aí você tem uma mobilidade social horizontal. É isso, né, gente? Qualquer dúvida, tem 10 questões aí para vocês responderem. Respondam, tirem as dúvidas. Me chama aí no privado para a gente solucionar essas dúvidas. Um beijo, gente, e até a próxima semana com mais aula de Sociologia e Filosofia para o Enem. Tchau, meu povo. Até mais.